Boa noite. Como estão? Esperando as conexões das pessoas. Gente, boa noite. Mais uma vez aqui com vocês ao vivo. Como estão? Muitas perguntas aqui nessa nossa live de perguntas. Vocês sabem fazer pergunta, hein? Cada pergunta aqui, hein? E vocês estão aí, vocês continuam adivinhando o que vai acontecer doravante, né? Porque são perguntas que têm a ver com as lives futuras. Então vamos, o quanto antes, né? Para ter tempo para responder. Oremos, rezemos, nos comuniquemos com a espiritualidade para iniciar, ok? Vamos lá. Pai de infinita bondade, nos abençoa nesse momento de interação com as vossas ideias, com os vossos ideais, que possamos absorver dos grandes espíritos, dos espíritos presentes, as instruções necessárias para as trocas entre as pessoas, entre nós, graças a Deus. Que assim seja. Gente, vamos lá? Muitas perguntas aqui. Cresceu o... Pensei que tinha menos, tinha mais. Teve mais. Então, se eu inventar de fazer outra live, vai ser mais pergunta ainda, né? Graças a Deus. Vamos lá, Firmina. Firmina foi quem me deu o café, né, no final do ano. Jesus me disse que ela me deixou para mim um café, mas eu tomei o café, viu? Muito bom. Obrigado, Firmina, pelo café. Graças a Deus. Muito bom. O café é uma coisa que lá na espiritualidade, quando a gente desencarnar, vai ser complicado café, né? Mas eles dão um jeito, que eu vou sentir uma falta de café. Firmina. São 3 questões. Então, primeira questão. Se foi dito pela analogia que o corpo, perispírito e espírito são água, ou seja, uma mesma energia. Isso foi uma analogia que eu fiz, tá? Numa live anterior. Enfim. Vamos para a pergunta. A pergunta é a seguinte. Qual a diferença entre energia e espírito? Espírito é energia, tá? Então tudo é energia. Então não tem diferença no sentido de diferença, na acepção da palavra. O espírito é energia, o corpo é energia, pensamento é energia, né? Então, aí tudo é energia. Se o espírito é o mesmo em corpos diferentes, eu sou a mesma energia em todas as reencarnações, se eu sou, enquanto espírito, a mesma energia de encarnações anteriores, por que eu não lembro, quando estou em um novo corpo, das passagens anteriores? Nós somos o mesmo espírito em corpos diferentes. Mas a gente vai aprendendo, né? Firmina e pessoas, enfim, a gente vai aprendendo. Então a gente dizer que é a mesma energia, a nossa consciência amplia, melhora, e em cada encarnação que nós estivermos aqui, cumprindo o nosso papel dimensional no corpo, nós estaremos melhores, tá? E nós não lembramos porque é a lei de Deus. É a lei não é, das vidas sucessivas, a gente vai abordar isso.
Mas é assim que é, tá? É uma lei. Todos nós nos colocamos aqui de igual condição. Então, nessa igualdade de condições, a memória do reencarnante é suprimida à vida anterior, às vidas anteriores dele, para que ele meio que zere e comece aqui uma nova etapa, não é? Em cima daquilo que ele vai angariar de proveito. Porque aqui é a escola, então a gente veio para aprender, para reaprender, para rearrumar alguma coisa, né? Muito mais do que pagar ou outras questões, outros termos. Nós estamos aqui para aprendizado. Nós estamos aqui para reparar. Nós estamos aqui para até nos arrepender, tá? E ter a consciência da modificação. A modificação dos nossos pensamentos, sentimentos, da nossa conduta. E geralmente essa modificação é em cima do que ficou pendente, entre aspas, em vidas anteriores, do que ficou ali numa situação de não resolução, tá? É mais ou menos assim, ok? Firmina. Qual a relação entre magnetismo e espiritismo? O espiritismo é uma ciência afim ao magnetismo, né? Kardec já afirmava. Tem um livro dos espíritos aqui? Tem. Peraí, viu, Firmina? Deixa eu ver se... Veja. Pega a questão 555. Não dá nem para esquecer, né? 555 do livro dos espíritos. Você vai ver ali num comentário de Kardec. Ele diz: o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma infinidade de fenômenos sobre os quais a ignorância criou várias fábulas em que os fatos são exagerados pela imaginação. Aí depois você lê, não é? A questão, tudo. Isso é o comentário dele, né? Então, o conhecimento esclarecido dessas duas ciências, que na verdade são apenas uma, olha o que ele diz, Kardec diz, que na verdade são apenas uma, é a melhor defesa contra as ideias supersticiosas, porque ao mostrar a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de uma crença infundada, tá? Então, dê uma olhadinha. Esse capítulo é muito interessante, tá? 555, Livro dos Espíritos. Leia também no Evangelho. Você pode procurar isso daí. Mas a gente vai fazer uma live sobre isso, tá? Magnetismo, espiritismo, mesmerismo, tá? Eu acredito que seja Márcio que vai conduzir isso daí. Muito interessante. Aguarde que está saindo do forno. Muito bem, Adriana Salles Barros Lucena. Aí tem. Como saber qual minha mediunidade, qual grau? Não tenho a menor ideia. Nem de como saber, muito menos do grau. Viu, Adriana? Porque isso só pode ser visto... Grau não, tá? Mas como tá? O modus operandi, até o que é que está acontecendo com você, se você estiver dentro de um centro orientado, né? Aí a gente pode ver, conversar, o que é que está acontecendo com você, tá? Mas não tem nenhuma bola de cristal, nem muito menos um tipo de software que diga isso daí. Não, é sério, não estou desmerecendo não, tá? Muita gente pergunta isso, mas isso é inferindo que eu tenho mediunidade. Veja, qual a minha mediunidade? Já é uma inferência. Quem disse que você tem? Quem disse que você é médium? Muito menos o grau. Ah, mas eu já desenvolvo. Sim, e aí? O que é que... Onde? Onde? De que maneira é isso? Então, são essas procuras, tá? É por aí que você vai obter essas respostas. E às vezes nem obtém,
Porque isso não é uma coisa muito matemática, tá? A mediunidade às vezes migra um pouco, tá? Às vezes demora no sentido da manifestação mais assentada, mais característica. E isso quando tem, tá? Quando tem mediunidade, quando a pessoa é médium, tá? Ok? Então, se numa outra oportunidade você puder me dizer alguma coisa ou dar uma aumentada, uma melhorada aqui na pergunta, eu posso responder talvez de maneira mais robusta aqui, tá? Sheila Durão, por qual motivo essa técnica de apometria é combatida em muitos centros espíritas? Você pode falar mais sobre a apometria? Apometria, eu falei um pouco, tá? Na live anterior, né? Que foi de pergunta também. Falei um pouco de apometria, tá? Vai ter live sobre isso. Quando chegar mais na parte de desobsessão, vai ter. Viu, Sheila? Mas veja, ela é combatida em muitos centros espíritas porque talvez seja desconhecida por esses centros, né? Então eu acho que tem outras perguntas aqui sobre a apometria. Diferença entre apometria. Enfim. Bom, se chegar aí eu digo. Mas sim, é logo em seguida. Antigoécia, desobsessão e apometria. Veja bem, a Sheila, né, que fez a pergunta, a Ana Rosa, qual a diferença entre antigoécia, desobsessão e apometria? A apometria é um conjunto de técnicas, tá? Que não necessariamente são utilizadas somente na desobsessão. Antigoécia é uma desobsessão mais intensa, tá? Então não tem muito o que aprofundar para uma resposta mais rápida. A gente inevitavelmente vai falar disso quando falar em obsessão, no capítulo Mediunidade, eu e Márcio, não é? E isso vai ser mais mastigado, né? Mas a apometria é uma ferramenta, tá? A desobsessão é a prática, é a prática terapêutica, tá? Terapêutica, espírita, que visa reconhecer o assédio espiritual que está acontecendo com aquela pessoa que chega para nos pedir ajuda, tá? A antigoécia é o tratamento, é o tipo de prática, como a desob, mas quando essa obsessão ou esse obsediamento, ele é intenso, ele é num nível mais intenso, bem mais forte. O assédio é um assédio bastante grande e alguns movimentos que nós tenhamos que fazer, cabe um tipo de prática somente na antigoécia, tá? E não numa desobsessão mais simples, digamos assim. Então, o nome que a gente dá para uma desobsessão mais complexa, tá? A antigoécia, já que o nome significa antifeitiçaria, ok? A apometria é um conjunto de técnicas, ok? Que a gente usa na desobsessão, mas também pode usar terapeuticamente, tá? Já vi gente usando apometria em hipnose, em sessões terapêuticas, tá? Em qualquer conduta onde haja comunicação humana, a apometria, ela sobretudo no que diz respeito à prática terapêutica. Eu me refiro a práticas terapêuticas. A apometria, ela é usada, ou uma parte dela, tá? Só que ela ganhou o corpo nas práticas de desobsessão, porque ela visa separar o corpo fluídico, ou os corpos fluídicos, perispírito, do corpo físico, tá? E a gente faz isso através de volitações magnéticas, daí o nome apometria.
Ok? Mas a gente vai explorar isso depois. Aí a Ana Rosa, qual conduta energética é necessária para se realizar um trabalho de cura, ou mesmo se trabalhar no campo eletromagnético de uma casa espírita para fins de antigoécia, desobsessão, apometria? A conduta que a gente tem que ter, a conduta firmada, é a conduta que é adotada no centro que você trabalha, tá? E que, enfim, tem que ser uma conduta espírita baseada na teoria da mediunidade, onde esses condutores do centro onde você trabalha mostrem para você o que é que você precisa fazer para ter aquele tipo de desenvoltura naquela tarefa no centro. Isso varia, tá? Isso varia. Mas é preciso muito estudo, é preciso muito treino, tá? E cada casa tem sua especificação, tá? Lá na Quinta de Luz a gente tem o mediunato, onde a gente faz vários treinos, tá? Dessa natureza, de campo eletromagnético, os trabalhos de cura, enfim. Mas aqui não há uma resposta muito pronta. Qual a conduta? Porque é uma gama de coisas, tá? É necessário que se estude de maneira mais aprofundada, ok, Ana? Qual a diferença ainda da Ana entre canalização e psicofonia? Psicofonia é quando um espírito se comunica através do médium, tá? É uma forma de exercer a mediunidade, é um tipo de mediunidade, mediunidade psicofônica, tá? A canalização, ela é um termo que descreve mais a capacidade do médium de entrar em contato com o eu superior dele, tá bom? É ele com ele. Ele, o médium, ou a pessoa com ela mesma. Pode não ser médium aí, tá? Pode estar acontecendo até uma comunicação que a pessoa nem saiba, de um espírito de uma natureza iluminada, de um espírito mais orientador, nesse sentido que eu estou dizendo, para com essa pessoa. Mas essa comunicação não acontecendo no campo mediúnico, tá? A entidade espiritual se comunica com instâncias psíquicas dessa pessoa, e essa pessoa é como se ela tivesse intuindo, ou algo assim, ou ela tivesse ali num grau de aprofundamento com ela própria, onde as ideias fluem e tudo. Aquilo dali é uma forma de canalizar. Então há várias formas onde a canalização acontece, tá? Mas a canalização não necessariamente é um veículo mediúnico. Só se você como puramente por uma questão de termo, né? Canalização é canal, e você entender que ao invés de eu chamar psicofonia, eu vou chamar de canalização, só se você quiser. Mas quando há conscientemente da parte daquela pessoa, né, daquele médium, o entendimento de que ele, o médium, através dele vai se comunicar uma entidade espiritual, uma outra consciência, aquilo só se dá através da mediunidade, tá? Então, mediunidade só existe quando existe espírito, porque mediunidade é comunicação, tão somente. Ok? Então a gente vai explorar isso depois também. Tu pega um reloginho? Pega também. Jonathan Barcelos. Jonathan foi mais esotérico aqui, né? Então, qual a visão do espiritismo sobre a existência dos extraterrestres? Dentro da casa espírita existe comunicações de seres de outros planos, de seres desses, de extraterrestres, suponho, né? De outros planos, e como eles atuam. E qual o uso de suas tecnologias no centro espírita?
Veja, eu não tenho em mente se o Espiritismo... Já li um bocado, viu, Jonathan? Mas se ele falou alguma coisa de maneira mais clássica sobre extraterrestres. Eu sei que Chico Xavier já, tá, até diretamente. Mas a codificação eu não me recordo, não. Tá? Só em falar em outros mundos, né? E então aí a gente supõe mundos habitados e supõe seres, enfim, tá? Mas eu penso que é muito óbvio, né? A existência de seres de outros planetas, porque nós não estamos sozinhos nesse universo, nesse mundo, e é óbvio que existe os nossos amigos ETs e Companhia Limitada, tá? Dentro dos centros espíritas, eles atuam mais nas instâncias com os espíritos, tá? Algumas pessoas têm contato, alguns paranormais ou alguns médiums, não é? Tem contato com seres, não é? Tem contato desdobrado, né? Quando desdobrado que diga é quando eles estão, esses médiums ou esses paranormais sensitivos, eles estão desacoplados do corpo, né? Conscientes ou não. Então, alguns têm contato, relatam isso daí muito bem, tá? Existem comunicações dos... Isso é tudo mais... Só que isso é mais... Essas comunicações de seres extraterrestres, não é? Com os centros espíritas, por ocasião deles se comunicarem com os mentores do centro, isso é mais reservado. Eu não acho que isso acontece né? De maneira tão difundida, tá? Assim, tem alguns centros, por ocasião de alguns médiums que trabalham nesses centros, que falam mais a respeito, porque gostam, ou porque querem, ou por outro motivo qualquer, né? Das comunicações, ou porque as comunicações se pede para isso, mas aí eu não vou questionar, não sei, tá? Mas essas comunicações, a interação existe de seres extraterrestres, tá? Como eles atuam, eu não tenho a menor ideia. Aliás, tenho, mas não vou dizer. Sinceramente, não tem umas coisas que eu não posso revelar, tá? Eu estou sendo verdadeiro com vocês, tá? Então não tenho autorização para dizer algumas coisas assim. Mas eu sei um bocado, tá? Qual o uso de suas tecnologias no centro? Dando, aí piorou. Aí é que eu não vou dizer mesmo, tá? Mas são ali tecnologias de melhoramento, não é? Eles ajudam muito a parte médica, tá? Consciencial, eles atuam muito no psiquismo da gente, tá? Então eles são bem assim, atuam muito no psiquismo. E aí, na interação com aqueles mentores dos centros e tudo, né? Porque são assim, deve ser assim, no sentido de vocês, eu tenho mais, vamos dizer, eu tenho um pezinho maior no conhecimento disso, né, na vivência disso, mas eu imagino que para a maioria de vocês deve ser interessante, né, você imaginar, até da maneira como vocês entendem ET e a interação com os espíritos, né, mas parece água e vinho, sabe, mas não, tá? Mas são formas diferentes, né? Existem outras formas, assim, a gente não pode chamar de humana, mas hominídea, algo assim. É bem interessante. Ele continua aqui, como é? O Jonathan. Nessa trajetória evolutiva, nessa trajetória evolutiva humana, como o ser humano encarnado poderá ajudar essa psicosfera geograficamente, intelectualmente, moralmente falando, para o avanço da ciência e da espiritualidade, nos vendo como espíritos, tá? Começando aí, essa é a nossa tese e é isso que a gente vai enfatizar. Tudo começaria a mudar e a modificar
quando nós nos vermos, nos entendermos que, né, como espíritos em um momento, em um ângulo corporal, tá? Consciencialmente corporal. Mas quando isso começar a ser mais social, a gente vai começar a modificar. É por aí. Comece por você, viu, Jonathan? E vá sendo aquela ave que carrega a gotinha d'água ali para onde quer que ela seja necessária, tá? Sofia Maia. Como o Espiritismo enxerga a astrologia e a astronomia? Tem muito isso, né? Como o Espiritismo isso, como o Espiritismo aquilo. O Espiritismo, minha gente, é um conjunto de saberes, tá? Que foi dado a Kardec pelos Espíritos. Os Espíritos chegaram e disseram, ó, Kardec, escreve aí. Papapá. Não foi bem assim, mas terminou desse jeito. Então é um conjunto de saberes, é uma tecnologia de informação. É isso que o Espiritismo é. A astrologia, como toda logia, de logos, é o saber dos astros. Tá? Eu tenho um grande amigo astrólogo, conheço grandes astrólogos, mas esse é hors concurso. A astronomia, a cosmogonia, o estudo dos astros, são ciências. Não é? A astrologia não é considerada uma ciência dita oficial. A astronomia sim, né? Mas ela trabalha com o entendimento dos astros para conosco, a maneira como nós podemos nos trabalhar a partir da interação dos astros conosco, eles entre si e tudo mais. E qualquer coisa a mais nós traremos Haroldo para falar de astrologia aqui, né? Tá aí o convite para o nosso grande amigo Haroldo, que é esse o amigo que eu tenho, Haroldo Barros, tá? O Espiritismo enxerga isso com uma naturalidade tremenda, porque é o dever dele enxergar. Agora, nem todo espírita enxerga assim. Aí o problema é do espírita, não é do espiritismo. Porque o espiritismo liberta, não é? Não é. O espiritismo abre, é uma ciência. Não é que, então aceita tudo. Não aceita tudo, não. O espiritismo não aceita racismo, não aceita guerra, aceita, né? Mas aceita conhecimento, aceita tantas coisas. Por quê? Porque é algo que pode ser um degrau para que a pessoa vá, não é, chegar a um software como é o que o Espiritismo nos apresenta, tá? Dado pelos Espíritos e continuamente estudado por nós, tá? Ok? Sofia. E aí a gente poderia filosofar sobre isso a noite inteira, né? Aline Fonseca, enquanto espírita que é, no caso para mim, né? Enquanto espírita que é, eu, qual a sensação e satisfação vossa ao presenciar nos dias atuais um avanço tão significativo da ciência no viés espírita? E qual a vossa perspectiva quanto ao futuro, já que é possível verificarmos que algumas faculdades e universidades como Istambul, na Turquia, Harvard, nos Estados Unidos, Stanford, na Califórnia, estudam e trabalham ciência e espiritualidade juntas. Olha que bonito. Muito mais uma colocação do que uma pergunta, né? Assim como há estudos na PUC em São Paulo, não só lá, né? Sobre os efeitos curadores dos passes em pacientes com câncer e por aqui. Tem muita coisa, tá, Aline? Uma vez perguntaram, eu não sei como foi a história. Eu sei eu não sei como foi, não sei se foi um grande espírita, um grande assim, um baluarte espírita, não sei quem. Às vezes a minha memória dá um tilt, né? Mas perguntaram assim, ele estava falando sobre espiritismo e religião e tudo, aí disseram assim, quer dizer então que o espiritismo é a religião do futuro. Aí esse grande espírita disse, isso eu não sei, mas o espiritismo é o futuro da religião. Então veja, enquanto um espírita que sou, enquanto uma pessoa que
continuamente estuda a ciência espírita, vê tudo isso, não é, que está acontecendo no mundo, o caminho que o mundo está tomando para finalmente entender e aceitar que o espírito é o que eu falei agora há pouco. É o espírito que habita o corpo. É o espírito que anima, tá? É o entendimento do espírito. E foi Leon Denis que falou. A universitária aqui, tá? Então, veja. É maravilhoso, né? Essa sensação é uma sensação muito boa de ver como isso está sendo estudado, né? Como nós, realmente, o nosso caminho é o caminho de nos entendermos como espíritos. Então, isso tudo é muito importante. Porque se nós não nos entendemos assim, não há o que fazer, o que falar a respeito de campo vibratório e ectoplasma e tudo mais. Nós temos que partir do princípio de que somos espíritos, tá? Aí tudo tem sentido. Enfim, Stephanie Rolim é a outra pergunta. Poderia descrever se é perigoso realizar projeções astrais sem um estudo e orientação adequada? Principalmente quando se busca com o objetivo de se fazer para um determinado fim, por exemplo, acessar planos como áreas umbralinas e contato com outros seres e lugares desconhecidos. Olha, a projeção astral, a projeção da consciência, a projeciologia é uma prática, não necessariamente espírita, tá? É uma prática. O espiritismo até a tem enquanto até uma forma, o desdobramento, uma forma também mediúnica. Mas você pode treinar, se projetar, tá? O caminho para que você faça isso é um caminho que às vezes é muito árduo, tá? Não é fácil se projetar. Tem pessoas que têm um tipo, um subtipo de mediunidade que facilita essa projeção, que é o que a apometria até objetiva, não é? É a separação dos corpos, tá? Então tem gente que tem uma facilidade muito grande de se projetar. Quer quando vai dormir, que é o óbvio, né? Porque toda vez que a gente dorme, a gente necessariamente, não é nem normalmente, necessariamente se projeta, porque por ocasião do sono a gente projeta o perispírito do corpo. Se a gente não faz isso, a gente não dorme, sabia? A gente não dorme, tá? Então é essa separação que provoca a frequência de onda mental, não é o contrário, tá? Então o ato de dormir é o ato de haver a duplificação, de haver a volitação ou a projeção da consciência. Tem gente que faz isso de maneira consciente. Tem gente que faz isso quando vai dormir inconscientemente, não sabe o que aconteceu. Tem gente que é meio lá, meio cá, quando vai dormir, se projeta, se vê, tem medo, aí cai, né? É a sensação de queda, cai e volta para o corpo, não é? Então, partindo do princípio de que você quer aprender a se projetar, né? Você vai ter um longo caminho. Agora, é uma pergunta, tá? Assim, se é perigoso, não é uma questão de perigoso. Você vai aprender. Veja, é feita eletricidade. Qual é o uso que você vai fazer disso? Mas o uso que você vai fazer só pode acontecer mediante você ter aprendido. Você não pode usar, né, sabe, uma coisa antes de aprender. Você dá uma direção. Você vai ter que aprender para dar a direção. E eu não acredito que você vai dar uma direção ruim, porque existe uma cosmoética aí. Agora,
Quando você sai do corpo, tá? Você não vai ver, no sentido ver, somente o que você gostaria, tá? A princípio, veja, a gente pensa, eu vou me demorar um tico mais nisso, tá? A gente pode até achar que tem uma história nossa de achar que a gente é protegido ou algo assim, entendeu? Sabe? A maior proteção é você ter noção da sua intenção. Qual é a sua intenção com tudo, com a vida, com tudo, tá? Você está aprendendo algo. Qual a sua intenção? Então, essa é a ideia. Então, mesmo assim, você jamais está sozinha, sozinha, tá? Você está ali aprendendo, existem cursos que você paga, tá? Pra gente boa. Tem gente muito boa que faz isso e, enfim. Porque isso é uma competência nossa. É que nem cura. É uma competência. Você pode treinar, curar. Entendeu? Tem gente que tem esse veículo sensitivo mais aprimorado. Mas não significa que quem não tenha treinando não consiga algo. Não é? Claro que vai conseguir. Tá bom? Então tudo é uma questão de treino. Então treinar, se projetar é treino. É como meditar. É treino. Você pode, no início, se sentir mais emperrado, mais emperrada, mas com o tempo, qualquer treino vai, se você insiste, vai lhe melhorar. Não estou dizendo que se projetar é igual a meditar, viu? Só usei o exemplo de meditar, como relaxar, como aprender a se concentrar. Então existem N técnicas psicológicas, psíquicas, tá? Até sensitivas de ampliar, de amplificar a percepção. Várias instituições usam, até a CIA usa isso daí, entendeu? A CIA usa, a NASA usa, ensinando astronauta a ter controle iógico, comando autogênico, a aprender a controlar a respiração. Yoga faz muito isso. Então é técnica, tá? É treino, é o tanto que você treina algo. Agora, tem pessoas que com pouco treino consegue muito, logo. Às vezes isso não é muito bom, porque aquele logo faz com que a pessoa passe os pés pelas mãos. Voltando aqui à história. Quando a gente sai do corpo, a gente normalmente é amparado. Por quê? Porque a maior parte esmagadora das técnicas solicita que você se harmonize com o que eles chamam de guias, protetores, entidades, aí o nome eu não sei, mas quase todos os lugares orientados pedem isso. Se pedem, conhecem, no mínimo, tá? Não necessariamente através do espiritismo, mas através de práticas espiritualistas. Porque para sair do corpo e a pessoa não ter o conhecimento ou o âmbito espiritualista é estranho. Né? Imagine uma pessoa materialista querer sair do corpo. Né? Não, é um contrassenso, não há isso, tá bom? Eu acho que naveguei um pouquinho, né? Aí, na tua pergunta, tá bom? Stephanie. Mas é pano para mangas, tá? Samantha Rodrigues. É cada nome, né? Aline, Sophie, Stephanie, Samantha. Parecendo filme de Hollywood. Samantha, qual a diferença? A diferença entre espiritualidade e paranormalidade? São estados, né? Enfim, estado. Espiritualidade é o estado do que é espiritual. Paranormalidade é o estado
do que é paranormal. Entendeu? Enfim, a espiritualidade é mais amplo, né? A paranormalidade é mais específico, diz respeito a um conjunto até de entendimentos do que é sensitivo, tá bom? A gente vai explorar isso também. Eu tô toda hora dizendo isso porque vocês estão adivinhando o que vai acontecer nas lives futuras. Aí não dá para eu parar agora e começar, tá? A falar. Mas a gente falou do que é espiritualidade. A gente teve uma live sobre essas diferenças. Não entrou em paranormalidade, tá? Mas a gente falou espiritualidade, espiritismo e espiritualismo. Procura lá a live. Quem fez foi até eu, não foi? Foi, claro. Se eu estou me lembrando. Enfim. O mestre Sai Baba, seria ele um paranormal? Eu creio que sim. Sai Baba era incrível, né? Sai Baba. Sem dúvida nenhuma. Né? Então, veja bem. Aproveitando isso aí. Tem tempo? Tem. Algumas, hein? Tem mais tempo, né? Veja bem, existe uma diferença entre o sensitivo paranormal e o médium, tá? Assim, o sensitivo ou paranormal e o médium. Então, todo médium é um paranormal. Mas nem todo paranormal é médium. Tá? Então, assim, Sai Baba com certeza absoluta era um paranormal. Eu não sei da questão mediúnica dele, porque médium envolve espírito. Tá? A mediunidade é um tipo de sensitividade ou de paranormalidade onde você tem contatos com espíritos desencarnados. Tudo que é paranormal faz com que você tenha contato com energias inerentes ao mundo que você vive. O médium vai ter contato com energias, com inteligências de outros mundos, ditos espirituais, né? Então, o Sai Baba, como um mestre que era, para que é que ele queria ver espíritos? Ele era um espírito de luz, quase. Então, Jesus era um médium. Só se você... Jesus já era o espírito, o cara. Ele já era o cara. Para que ele queria ter contato com o espírito? Entendeu? Eu acho que falava. Mas, na verdade, a praia de Jesus, de Sai Baba, de seres assim, é a paranormalidade. É a sensitividade. Ele, pelo espírito dele, ele produzia. Ele não precisava, ele podia. Aí eu não vou afirmar. Mas ele não precisava estar tendo contato com seres espirituais para nada. Porque ele já era um ser em evolução, tá? Evoluído, ou algo nesse sentido, né? Que a gente associa a evolução, tá? Mas uma consciência nesse sentido, melhor dizendo, mais ampliada, tá? E fez proezas, assim, né? Impressionante a tarefa social dele. Eu não digo proeza do ponto de vista dos fenômenos, porque isso para mim, particularmente, é besteira, entendeu? Mas o que ele conseguiu do ponto de vista social, do ponto de vista com os outros, né, de ajuda, né, humanitária, é uma coisa louca o Sai Baba. Somente os espíritos desencarnados, ainda é a Samanta, tá? Somente os espíritos desencarnados, através dos médiuns, podem provocar efeitos físicos? Não. De jeito nenhum. Pode existir efeito físico que eu provoque, enquanto um sensitivo. Não necessariamente um espírito através de mim, ou o espírito sozinho que pode provocar. O efeito poltergeist é isso. É um efeito, ele pode conseguir efeitos físicos, mas ele vai recolher
energia do ambiente e tudo, e ele sozinho provoca aquilo dali, né? Então isso tem muito, no interior dos estados, tem muito isso, tá? Assim, mais do que na capital, que diga, talvez exista uma produção melhor de energia para os fenômenos. Isso quem está dizendo sou eu. Mas eu já vi N coisas assim do ponto de vista de efeito físico. Transportes, entendeu? De transportes, umas coisas esquisitas assim, perversas até, né? Transportar bicho para dentro de feijão, pendurar sandália em fio elétrico. Como é que uma sandália havaiana vai para um fio elétrico? Como a pessoa enganchou ali uma sandália? Eu já vi várias. A sandália da família todinha enganchada em fio elétrico. Num assédio extrafísico que essa família estava sofrendo, né? Então, uma família que fez, né, desobsessão durante muito tempo. É um caso que há muito tempo eu me deparei. E os efeitos físicos que aconteciam na família eram incríveis, era assim. Isso tudo pode acontecer, tá? Bom, eu não sei se é da Samantha, porque aqui não ficou muito bem assim delineado. Mas tem um comentário aqui. Existe um filme que se falou da existência da máquina do tempo, dos mundos existentes em realidades paralelas. É possível, enquanto seres encarnados que somos aqui na Terra, vivemos em mundos paralelos, podendo viver aqui e em outros lugares ao mesmo tempo, realidades diferentes numa mesma existência? Olha, eu não entraria muito nisso. Isso às vezes tem um cunho muito especulativo, né? Mas existem vários conceitos, né, para não dizer teorias, que falam sobre algo nesse sentido. É o encontro da física, a física quântica, até com noções mais trabalhadas do misticismo, não é? Do misticismo ou do espiritualismo, não é? Posso depois ver uma bibliografia para você, tá? Mas para vocês, né? Nesse sentido. Mas eu não tenho como afirmar nem falar nada nesse sentido. É bem esquisito isso, né? Eu já até pensei em algumas coisas assim, até por conta de filme mesmo, tá? Mas é esquisito, né? Eu acho que esses locos, tempo e espaço, essas fendas e tudo, isso tudo, enquanto misticismo existe, tá? Mas não sei até que ponto isso é aderente à realidade, tá? Então não dá para que eu opine. Eu nunca conheci ninguém que entrou numa fenda de tempo dessa e voltou, conversou, não sabe? E eu sou muito, sinceramente, o meu aprendizado, apesar de ser muito numa área subjetiva, né? Mas é muito de comprovação. Por isso que eu endosso muito a questão da ciência, tá? Então, se eu tivesse conversado com alguém nesse sentido, eu teria explorado, ou eu tivesse vivido. Agora, também não é porque eu não vivi, eu não conversei, que não existe, né? É diferente. Mas é algo que, como talvez tenha sido muito explorado de maneira muito frenética, muito esotérica, né? Muito imaginativa, aí às vezes se perde um pouco nisso daí, né? Agora, esses loops espaço-tempo, não é? Triângulo das Bermudas, umas coisas esquisitas que a gente sabe que já aconteceram, isso é fato, é bem esquisito, né? É bem difícil de abordar assim. Mas a gente pode ver como é que a gente pode trazer algo nesse sentido, ok? Estevão. A gente já está acabando. Estevão Sales. Aí Estevão também entra numa coisa esotérica aqui. Existem portais, chaves mestras que podemos acessar
e decifrar, codificar e decodificar com um aporte no espaço-tempo, com o universo oculto. O universo oculto. Aí tem que definir o que é o universo oculto. Porque o universo que eu conheço não é oculto, é o universo. Então veja, as perguntas de vocês às vezes estão carregadas de algum tipo de misticismo, algum tipo de... Tá? Existem chaves mestras, existem algo... O ocultismo diz muito. Leia o ocultismo, Estevão. Então, se você gosta, leia. Elifas Levi, tá? Dá uma lida aí nesse povo, assim, bem barra pesada, no bom sentido da palavra, tá? Em um nível de consciência superior a essa consciência comum e atual, tão adormecida, desconexa, desconectada, desatualizada, que caminha quase que lentamente, de forma retardatária, para a sua descoberta de si mesmo, qual entendimento preciso da verdade do real e não real dos mundos? É outra pergunta complexa, né? Assim, continuo na minha tese. Se veja como espírito, tá? Esse é o melhor entendimento que você pode ter, porque a partir daí você pode ter lembranças, tá? Então se preocupe menos com o que vai acessar, o que vai entrar através de portal, sair, entrar de portal e tal. Se preocupe em viver sua vida de maneira moralmente mais conexa, tá? Dê uma olhada no estoicismo, leia o Livro dos Espíritos, leia o Evangelho, leia livros espíritas, tá? Leia Joana de Ângeles, tá bom? Leia os grandes baluartes do Espiritismo, tá? E isso vai ser uma coisa boa para você. Mas as suas perguntas são de quem gosta ou lê ou entende, enfim, da parte mais esotérica da coisa, tá? Sendo o mundo uma grande esfera, uma forma matemática e geométrica, holográfica, cósmica, energeticamente inteligente e povoada por diversas orbes, planetas, dimensões, guardiões do tempo e do espaço, com várias cidades, colônias espalhadas no todo e em tudo o que há, nessa grande natureza oculta e multifacetada. Estevão é um poeta, né? Escritor aqui. Como adentrar nesse campo de estudo, comunicação e atuação com seres de alta patente espiritual? Estevão, a ideia é você começar pelos de baixa patente, tá? E antes disso é você começar a tirar patente do seu vocabulário, sobretudo quando se referir ao mundo espiritual, tá? Então, se você quer começar qualquer coisa para ter contato com seres de alta patente, você pode ter um baita contato com mistificadores de alta patente, tá? Então é melhor que você entre num centro, quando tudo isso acabar de pandemia, tudo, né? Você entre num centro orientado, onde você possa fazer uma trajetória bem legal e entender que nós somos irmãos em consciências distintas, diferentes, times diferentes, entre nós e entre os espíritos, tá? Então, a vida é uma grande escola, é uma grande trajetória, tá? Mas o melhor campo de estudo que eu já vi posto em prática é o espiritismo no que tange a comunicações com o mundo, com o plano dito espiritual. Joia, Estevão. Ana Clara Guimarães. O que fazer enquanto médium extremamente sensitiva, que possui uma vidência e uma percepção sensorial aguda, muito sensível em determinados locais e com determinadas pessoas? Aí ela complementa, embora eu acho que é ela, né, possua um bom controle emocional e trabalhe minha conduta moral, mas que tem um poder de sentir as coisas ainda que não intencione, sente de forma profunda, intensa e exacerbada, levando em consideração que já utiliza da prece como mecanismo de proteção e auxílio aos irmãos. É continuar na prece, no equilíbrio, tá? É continuar nessas percepções. Veja, você não vai apagar a sua sensitividade, né? Pelo menos o que eu estou entendendo aqui é isso, certo?
Então essa percepção sensorial aguda, como você falou, não sei o quanto é aguda, não sei. Não dá para falar muito assim, tá? Mas tenha paciência, tá? Eu digo isso todo dia para mim. Tenha paciência, tenha autocontrole, continue no autocontrole. Aí terapias para ajudar você nisso, tá? E se pergunte muito qual o motivo que eu tenho de mostrar uma coisa a alguém que alguém ainda não viu. Aí me sopraram aqui agora isso, talvez seja para você e para mim também, mas aí, então cuidado para não mostrar a alguém o que alguém ainda não viu, tá? Então é o que eu posso por enquanto dizer nesse tempo que me resta. Fernanda Maria, como lidar com presenças espirituais indesejadas, mesmo se fazendo o desenvolvimento mediúnico, o evangelho feito no lar? Veja, o evangelho no lar é diferente de desenvolvimento mediúnico, tá? Uma coisa é uma coisa, outra é outra, tá? Aí a Andréia Diniz diz, um ser que comete suicídio sempre vai para o umbral. Vou aqui no de Andréia. Não necessariamente, mas é mais cotado, tá? Para ir para instâncias que lidam com aquele tipo de dolo, né? Com aquele tipo de prática. E muitas vezes o plano umbralino não é um plano assim ruim no sentido específico. Muitas vezes é às vezes um plano de recuperação, onde a pessoa tem que ver que aquilo que ele fez não foi lícito. Muitas vezes é um suicídio que não é direto, é indireto. Aí depende do suicídio. Tem muita coisa implicada aí, entendeu, Andréia? Mas o que eu quero dizer é que eu não posso dar uma resposta específica a isso, nem tampouco existe uma resposta tipo sim ou não, entendeu? Isso é muito... O espiritismo não tem muito isso. Depende do caso, depende da consciência, tá? E aí a da Fernanda, veja bem, Fernanda e todos vocês aí, existe uma diferença entre mediunidade ou a sensibilidade mediúnica, até o ponto de você entender-se médium, e o assédio dos espíritos, tá? Para conosco, tá? Então, a influência dos espíritos. Todos nós somos influenciados pelos espíritos, mas nem todos nós nos comunicamos com espíritos. Todo mundo é influenciado, todos, tá? Em maior ou menor grau. E aquela influência se dá através de volitação de pensamento, tá? Então, a melhor maneira de você lidar com presença espiritual é você, primeiro, ter uma conduta moral, leia-se aí, psicológica, muito tranquila, muito firme com você. Qual é a sua, tá? Conduta para com você. Então, é aí onde essas presenças indesejadas vão. Elas vão nas brechas que você dá. Elas não vão criar brecha. Elas não têm como. Elas não têm como plantar uma coisa em você que não exista em você. Mas elas têm como facilitar em você uma coisa que você creia ou tenha medo ou algo nesse sentido. Então eles vão ali e aumentam um pouco aquilo, tá? Então veja, a influência, não confunda influenciação dos espíritos com mediunidade, tá? Às vezes tem muito isso, tá? Até de se achar médium porque está sendo influenciado. Não. Mediunidade só existe quando você se comunica com aquele ser espiritual. Aí tem mediunidade. Se você vê, se você ouve, nem se você sente, até se você sente, é preciso que a gente entenda como é que você sente aí. Tá? Como você sente? Você sente como? Eu sinto presença. Sim, como? Sei lá, você pode estar enganada. Você pode estar se enganando. Entende? Você vê, você ouve.
Como sente? Então a gente tem que explorar. Aí a pessoa vai me descrevendo como sente. Aí eu vou entendendo cada vez mais. Até o ponto de que a gente possa até ter um direcionamento para essa pessoa tendente à mediunidade ou não. Ou tendente a algo que seja mais psicológico. Ou que seja mais sensitivo. Entendeu? Então, isso depende. Tá? Isso depende. Depende bastante. Agora, a influência espiritual todos nós temos. Tá? Todos nós temos. E a gente não pode confundir uma coisa com outra. Ok? Agora, enquanto desenvolvimento mediúnico, você pode dizer isso, tá? Lá no centro, onde você faz parte e tudo. Você pode pedir uma consulta espiritual, até aqui na Quinta de Luz, põe lá no blog, tá? A gente faz isso daí. Mas o desenvolvimento mediúnico vai lhe assentando mediunicamente, né? Enquanto vai lhe assentando, você vai melhorando e essas questões vão também encontrando respostas melhores dentro de você, tá? É outra pergunta, é? Fabiana Ramos. Daqui a pouco eu caio aqui, ó. Fabiana Ramos. Quando assistimos alguma coisa de espíritos, podemos atrair alguma energia ruim? Não. Só se você acreditar. A gente atrai o que acredita. Ou o que acredita. Tá? Não é... A gente vai... Acho que vale a pena fazer uma live só sobre isso, né? De influência, de tudo. Desmistificar. Vou montar uma, tá? Fabiana, Andréia, Fernanda, Ana Clara também, né? Que teve uma pergunta mais nisso daí, ó. Tem um bocado de gente. Tá? Mas... respondendo a Fabiana, não vai. Não vai não, tá? Não é assim não. Agora veja bem, a gente sempre gosta de algo que teme, não é? Aí é o momento de reflexão, porque se a gente gosta tanto do medo, se não existisse isso, não existia montanha-russa, né? Porque quem gosta daquilo descer ali? Só que aquilo dá um frisson e tudo, então... É do humano, não é? Assim, até esse movimento com o desconhecido, ter medo, ou ter pavor, ou ter alguma ojeriza disso daí, ao mesmo tempo se aproximar disso daí. Mas tudo é uma questão do cultivo do pensamento, tá? Então, se você está vendo alguma coisa e você está vibrando e você está tendo uma crença muito grande naquilo, você está vibrando naquilo. Então aquilo é só um filme, aquilo é só uma literatura, aquilo é só um pensamento. Às vezes fica muito apavorado ou apavorada com o próprio pensamento. Gente, deixe, aquilo é um pensamento, aquilo não é você. Você produziu ele, aceite que produziu aquela porcaria, até um pensamento ruim. Ai meu Deus, estou pensando tanta coisa ruim. Sim, daí. Pensa em coisa boa. Por que você presta só atenção à coisa ruim que você pensa? Quer dizer que você é tudo, toda você é isso? Ou todo você é isso? Daí é o ruim? Tá, foi só um pensamento. Qual é o pensamento? Aí diga alto o pensamento. Aí você diz, escreva o pensamento. Tá, então você pode olhar aquele pensamento. Aquilo é só um pensamento, não é um comando. Você não está comandando você. Só se você quiser. Tá? Ah, mas é um pensamento que diz que... Sim, você está acreditando naquilo que você teve. Vamos trabalhar aquilo dali. Então veja, tudo isso que eu estou dizendo são chaves para a obsessão, para o obsediamento. O obsessor, o obsediador, ele vai aí. Ele está vendo como você pensa, crê, e ele vai alargar isso daí. Para quê? Para que você gere ectoplasma e alimente ele. É o ciclo vicioso dele. Porque ele não aceita estar onde está. Ele parece que tem que estar encarnado. E aí ele faz isso. Tá? Gente, chegamos ao fim. Show? É muita conversa, hein? E eu aqui
lavado, com o sol aqui atrás de mim, os seres solares. Então é sempre um grande prazer, tá? Estar aqui com vocês, conversando, discutindo essa doutrina que a gente ama, que a gente adora. E faço muito gosto disso, de estar aqui, de estar trocando com vocês, certo? Através de tudo isso que vocês mandam, perguntam, a gente vai vendo o perfil de vocês e vai montando coisas também, tá? Então, já tive aqui ideias óbvias, né? Acabei de dar uma, sobre outras lives e tudo. E a gente vai cumprir essa trajetória, tá? Gente, muito obrigado. Paz e luz para vocês. Um beijo no coração e espero que nós tenhamos cumprido aqui com tudo, tá? Muitas perguntas vão vir, continuem fazendo. A gente encontra uma maneira de responder. Pode não ser através daqui, pode ser através de outra live que eu pince a pergunta equivalente, ou outro dirigente, ou a gente responde no blog, alguma coisa, tá? O importante é não existir pergunta sem resposta, mas existe resposta sem pergunta. Então, para existir uma resposta na nossa vida, tem que existir uma pergunta. Aí eu pergunto a vocês, na vida de vocês, para a vida de vocês, vocês estão perguntando bem ou não? Porque se não estiverem perguntando bem, as respostas que tanto dizem querer vão ser equivalentes. Então, perguntem a si mesmos e vão obter respostas melhores. Tá? Beijo. Tchau.